Olá, pessoal. Bom dia. Bom, eu quero iniciar. Dani vai ali para trás resolver um monte de coisa, mas eu não posso iniciar sem agradecê-la pelo convite, sem agradecê-la pela generosidade de colocar, né, seu conhecimento, sua história para organizar um festival do tamanho que é o Matula. E nessa conexão, e aí eu queria já, né, falar um pouco com os convidados, nessa conexão de criatividade que alia filme, que alia comida, que alia pessoas, muito parecido, talvez, professor, com o que a gente discute das conectividades de um sistema alimentar. Quando eu ouço a Dani, vejo como que ela consegue juntar tantas dimensões, eu penso muito no que a gente dialoga sobre sistema alimentar circular e sustentável. E, evidentemente, estando ao lado de pessoas tão importantes para esse sistema alimentar, para essa discussão de desenvolvimento territorial, eu não poderia deixar de iniciar falando um pouquinho de cada um. E eu quero, né, nossos homenageados de hoje, a Ju, o professor Carlos Augusto Monteiro. A Dani já falou muito de vocês, mas eu quero ainda reafirmar, né, essa trajetória de vocês nesse grande debate nacional, mundial, mas também territorial, porque o sistema alimentar acontece no território, na defesa da comida de verdade. Então, o professor Carlos Augusto Monteiro é médico, pesquisador, professor emérito da Universidade de São Paulo, da USP, é uma das maiores referências mundiais em saúde pública e nutrição, criador da classificação nova, que revolucionou a compreensão sobre os alimentos ultraprocessados. Seu trabalho orienta pesquisas e políticas públicas em diversos países. Então, muito bem-vindo. Nós estamos extremamente honradas e honrados com a sua presença em Belo Horizonte e neste lugar, né, que é o mercado municipal da cidade, que se conecta a outros mercados públicos, que dialoga com a comida de verdade na prática. Quero também cumprimentar a nossa querida Ju, nossa chefe maravilhosa. Todo mundo que vem a Belo Horizonte, eu conto sobre a Juliana. Chefe à frente do restaurante Cozinha Santo Antônio, em Belo Horizonte. Juliana Duarte é reconhecida por seu trabalho de valorização da cozinha mineira, dos ingredientes locais e dos produtores da agricultura familiar. Sua trajetória une tradição, pesquisa e inovação, evidenciando a gastronomia como expressão de identidade cultural e desenvolvimento territorial. É no território que a vida acontece, é no bairro, é na comunidade, é na cidade, e é conectando o local com o global que, de fato, a gente consegue dialogar sobre um tema tão estratégico e tão importante que é a comida de verdade. Quero também saudar as nossas convidadas e dizer também da honra de ter vocês. Eu brinquei até nas mídias sociais que eu estou fingindo costume, tá, gente? Porque, de fato, ter um dispositivo, ter uma mesa com pessoas que pensam, que pesquisam, que refletem sobre a comida de verdade, como vocês, é muita honra. Ana Maria Maia, nutricionista, mestre em políticas públicas em saúde, especialista em saúde coletiva pela Fiocruz, graduada em nutrição pela Universidade de Brasília. É especialista do Programa Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC. Atua em temas relacionados às políticas públicas de alimentação, nutrição e de saúde, direito humano à alimentação adequada e saudável e sistemas alimentares. E vive em Brasília, então seja muito bem-vinda também à BH. Marília Albiero, engenheira química, especialista em políticas públicas, coordena as estratégias de alimentação saudável da ACT, promoção da saúde, uma importante organização não governamental brasileira. Seu trabalho foca em criar leis para proteger a saúde pública. Então, vocês estão vendo aí pelos currículos dos nossos convidados, das nossas convidadas, que essa manhã será uma manhã extremamente rica de diálogo e de reflexão
sobre os sistemas alimentares e sobre a comida de verdade. A proposta dessa mesa é conectar, na verdade, o tema de cultura, comida de verdade e território. Como que essas dimensões do sistema alimentar, elas se conectam e em conjunto a gente então dialoga sobre a comida de verdade. Eu fiquei muito honrada quando a Dani me ligou, me mandou uma mensagem super bonita, me convidando para mediar esse momento aqui hoje. Eu não poderia deixar de falar do momento que eu estou na minha vida pessoal. Tem 30 dias que eu deixei o cargo de secretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. Quero também cumprimentar vários colegas que eu estou vendo aqui hoje, inclusive colegas da secretaria que fazem essa política pública girar no município, colegas da Belotur, da Secretaria de Cultura, nessa conexão, né, das políticas públicas dentro do sistema alimentar. E quero dizer que essa é a minha primeira atividade pública depois desse momento, então estou aqui como ativista da política de segurança alimentar e nutricional, porque a segurança alimentar e nutricional é isso, né? Quem dialoga sobre comida de verdade, quem pensa sobre comida de verdade, quem atua, seja por meio dos movimentos sociais, das OSCs, das instituições, do setor privado ou nas políticas públicas, é um bichinho que pega e a gente, né, continua nessa caminhada e nessa jornada. Então, sem mais delongas, eu quero passar para o nosso professor, Carlos Augusto, para iniciar a sua fala. A ideia é que a gente tenha, então, os 4 comentando sobre o tema geral desse dispositivo, então, sobre cultura, território e comida de verdade. E depois a gente vai dialogar com a fala de vocês, conectando algumas perguntas. E, ao final, a gente vai ter aí a oportunidade de dialogar também com as pessoas que estão nos acompanhando. Antes de passar, eu estou vendo aqui a professora Larissa, que é assim, professor Carlos, aqui na dimensão do território Minas Gerais, a professora Larissa é a nossa grande referência de sistemas alimentares, tem pesquisas que orientam a gestão pública, extremamente importante. Então, obrigada por estar aqui hoje, muito bem-vinda também aqui conosco. Obrigado, Darcane, bom dia outra vez a todos. Eu já falei da emoção de estar aqui nesse lugar com essas pessoas maravilhosas, mas eu queria, nos meus minutinhos de fala, dizer primeiro que nós estamos celebrando a comida de verdade aqui. Eu acho que esse é o tema geral, né? E eu imagino que cada um aqui de nós tem uma relação com a comida de verdade. Então eu vou falar um pouquinho da minha. Eu vejo de 2 formas a comida de verdade. Uma como consumidor, né? Como grande apreciador, como pessoa física, né? Que vê com muita admiração a comida de verdade, por tudo que ela significa, né? Mas isso é chover no molhado, porque na realidade aqui todos estamos no mesmo barco, né? Eu tenho uma outra relação com a comida de verdade, que é como pesquisador. Então o nosso grupo na USP trabalha já há algum tempo, né, estudando a relação da alimentação com a saúde, né? A gente começou lá no final dos anos 70 esses estudos, essas pesquisas, para tentar entender como é que a alimentação dos brasileiros se relacionava com a saúde dos brasileiros, né? E naquela época, nos anos 70, a desnutrição infantil, a mortalidade infantil eram muito altas no Brasil, né? Inclusive na cidade de São Paulo, onde eu trabalhava. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade infantil em São Paulo chegou a 100 crianças por 1000. Então 10% das crianças morriam antes de fazer 1 ano de idade. E a razão disso nós fomos encontrar na alimentação. Além de outros determinantes, o fato das crianças não receberem leite materno, ou receberem por semanas ou às vezes até dias, isso determinava um prejuízo muito grande. Por quê? Porque o leite materno é um alimento natural, é comida de verdade, é a comida de verdade da criança pequena. E a comida de verdade, essa comida de verdade, o leite humano, estava sendo substituído por fórmulas, né? Assim que se chama, fórmulas infantis, que são misturas de caseína, lactose,
óleos vegetais que tentam imitar o leite humano, não é? Então, nesse momento, a gente não tinha ideia ainda do conceito de alimento ultraprocessado, mas a gente identificava muito bem o que é o alimento, que é muito mais do que a soma das suas partes, não é? O alimento é uma coisa viva, é uma estrutura, é uma combinação espacial de nutrientes, de carboidratos, proteínas e gorduras, mas que tem uma série de outros componentes que são essenciais para a saúde humana, não é? Então, quando você troca a comida de verdade por uma imitação do alimento ou da comida de verdade, você tem prejuízo. No caso da infância, você tem a desnutrição e a mortalidade infantil, né? Em função dessa... E por que as crianças passaram? Porque antes a amamentação era universal, não é? Há muito tempo atrás no Brasil, certamente. E ela passou, a partir dos anos 50, 60, ela começou a ser a exceção. E por quê? Porque você tinha indústrias extremamente poderosas, transnacionais, cuja receita anual é maior que o PIB de muitos países, né? Produzindo essas fórmulas infantis, que são muito lucrativas, porque como elas são baseadas em ingredientes de muito baixo custo, você agrega um valor enorme quando você transforma ela em fórmulas infantis, né? E como é que essas indústrias faziam? Com campanhas de publicidade, distribuindo amostras grátis de fórmulas infantis nos hospitais para as mães saírem dali já com as crianças desmamadas, fazendo publicidade agressiva em farmácias, fazendo ofertas, enfim, toda uma estratégia de marketing no sentido de fazer com que as mães comprassem, adquirissem aqueles produtos e dessem lucro para as empresas. No começo dos anos 80, o Ministério da Saúde começa um programa muito abrangente, que é o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Ele combinava informação para as mães, não é? Sobre a superioridade do leite materno, sobre a impossibilidade de substituir o leite materno, mesmo com uma fórmula infantil de uma empresa muito famosa, não é? E também, ao mesmo tempo, apoiando as mães com licença maternidade estendida, que era muito pequena no Brasil, exigências de locais de amamentação nos locais de trabalho, e esse programa funcionou. E nós tivemos uma recuperação da amamentação, a saúde pública conseguiu, e essa foi uma das razões pelas quais a mortalidade infantil e a desnutrição infantil no Brasil diminuiu muito. Ainda a gente tem problema, mas nem se compara com a situação que a gente tinha. Bem, corte para anos 2000 e o Brasil passa a ter um novo problema de saúde endêmico muito importante, que são as doenças crônicas, né? Nós estamos falando aqui do excesso de peso, mas estamos falando também do diabetes, estamos falando de doenças do coração, estamos falando de alguns tipos de câncer relacionados à alimentação, e esses problemas começaram a aumentar muito de frequência, de uma forma até epidêmica. Nosso grupo começou a estudar isso, e novamente nós concluímos que uma razão importante era a troca da comida de verdade por misturas, por imitações industriais, né? Então, a gente tem no Brasil hoje, nos mercados, não nesse mercado aqui, mas nos supermercados, para cada alimento, para cada comida de verdade, você tem uma imitação, né? Então, nós estamos falando aqui de macarrão instantâneo, de embutidos com proteína de soja em vez de carne, estamos falando de sopas instantâneas, de bebidas com aroma de fruta sem fruta, chocolate sem chocolate. Enfim, essas misturas que parecem comida, mas não são. Nós chamamos essas misturas de alimentos ultraprocessados e criamos uma classificação, que é a classificação nova, que permitiu identificar, porque é difícil às vezes identificar esse produto, às vezes ele é muito parecido, né? A propaganda, o nome, a fotografia. Você tem lá um iogurte sabor morango, que tem um morango ali, então você fica achando que aquilo tem a comida de verdade quando não tem, né? Então, o que a gente passou a fazer? Criou essa classificação e começamos a estudar realmente a relação do consumo desses ultraprocessados com a saúde, ou a falta de comida de verdade e a saúde, né? Identificamos vários problemas associados a essa substituição, construímos junto com o Ministério da Saúde o Guia Alimentar para a População Brasileira, que basicamente recomenda não substituir a comida de verdade
pelo ultraprocessado, foi o primeiro guia no mundo. Hoje já são mais de 15 países que adotam essa orientação nos seus guias alimentares, da América Latina, na Europa, na Ásia, os Estados Unidos. Esse ano, a principal recomendação do guia americano é coma comida de verdade. Eat real food. É a mensagem que é a mensagem principal do guia americano, do guia brasileiro. Bom, mas informar as pessoas só como nós estamos fazendo no Brasil não é suficiente. Da mesma maneira que para a amamentação foi necessário você pensar na mulher que trabalha no estímulo, em regular a publicidade. A publicidade de fórmula infantil é proibida hoje, vocês não vão ver. Em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, você vê. No Brasil não tem. As farmácias não tem lá, compre 3, leve, pague 2, leve. Não tem isso, não é? Mesmo os congressos médicos, há um rigor muito grande no que se pode fazer de publicidade de fórmula infantil, que é muito pouco, que é quase nada. Não é? Só que para esses alimentos ultraprocessados é muito mais difícil, porque a diferença deles com a comida de verdade, ela é difícil para as pessoas, inclusive, distinguirem, para os políticos. Não é? Então a gente está num processo agora, numa luta muito grande. O Brasil faz muita coisa interessante. Além do guia, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde as crianças não têm alimentos ultraprocessados. As cantinas, aí minhas colegas do IDEC e do ACT podem falar muito melhor. Vários municípios, estados já não permitem a venda de ultraprocessados nas cantinas. A gente tem as compras públicas da agricultura familiar, que é a comida de verdade, não é? A gente tem restaurantes populares, cozinhas comunitárias. A gente faz muita coisa no Brasil, mas a gente precisa fazer muito. E 2 delas são regular a publicidade e a segunda, impostos, né? A gente tem imposto sobre refrigerante, precisaria ter imposto sobre a maioria dos alimentos ultraprocessados, né? Mas sobre isso, certamente, como eu falei, o IDEC e a ACT pode falar muito mais para a gente, né? O prejuízo aí, isso é uma outra coisa importante, não é só doenças, né? Na realidade, esses alimentos ultraprocessados, eles enfraquecem a cultura alimentar, não é? Porque o lucro dessas companhias depende de que as pessoas não valorizem e não consumam a comida de verdade. Então a gente perde também em cultura. A gente perde em relação ao meio ambiente, a gente gera uma quantidade de lixo, plástico com esses alimentos. Enfim, eu podia falar muito tempo aqui sobre isso, mas eu vou me restringir nessa parte e muito obrigado pelo convite outra vez. Bom, pessoal, ouvir o professor Carlos Augusto é sempre, né, é uma esperança que, na verdade, a partir dos desafios nos é colocado, porque o Guia Alimentar da População Brasileira é um instrumento de esperança, é um instrumento que orienta as nossas ações nas políticas públicas, mas já ultrapassou o limite, inclusive, das políticas públicas, chegando a uma gama da população. E para continuar, então, esse diálogo, eu vou passar para Ana Maria Maia, nutricionista, para dar continuidade a partir do seu espaço, a partir da sua atuação, o diálogo aqui sobre o tema da mesa. Gente, eu vou pedir licença para ficar em pé, porque assim eu consigo ver mais gente. Eu vou aqui para o cantinho. Pedir licença para a mesa também, porque daí eu acho que eu consigo me expressar melhor e olhar para vocês mais diretamente. Bom dia, agradeço a DARC pela apresentação, mas mais uma vez eu sou Ana Maria, eu estou aqui representando o Instituto de Defesa de Consumidores. Agradeço muito a Dani por esse convite, esse evento faz muito sentido para a gente, representa o que a gente de fato acredita para a alimentação saudável e representa o que a gente luta todos os dias no IDEC, né, por políticas que promovem uma alimentação mais adequada e saudável. E assim, saudar também a Ju, ao professor Carlos, a DARC e a Marília, porque é uma honra estar compartilhando essa mesa com vocês para mim. E aí eu tô com uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou estar olhando para o celular, mas é por conta da minha colinha. E aí, quando a Dani fez esse convite para fazer essa fala... Eu tenho um filho de 4 anos, mas... Pode ser no final o vídeo? Pode? Quando a Dani fez esse convite para fazer a fala nesse evento, né, ela trouxe esse título da mesa, que é Mercados Vivos, Cultura Alimentar e Futuro. E aí, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês fechassem os olhos e pensassem sobre isso. O que é alimentação no futuro para vocês?
Muitas vezes vai vir à nossa mente tecnologia, inovação, novos alimentos, com essa fala do professor Carlos Monteiro, mais ultraprocessados. Mas aí eu vou pedir licença para o Krenak, você citar um livro dele e fazer uma provocação para vocês. E se a nossa alimentação, o futuro da nossa alimentação também fosse ancestral? O IDEC, que é o Instituto de Defesa de Consumidores, defende o direito de que as pessoas consumidoras defende o direito humano à alimentação adequada da população e das pessoas consumidoras. Para quem não sabe, o direito humano está previsto na Constituição Federal. Então, ele é de fato um direito e ele deve garantir que as pessoas não só estejam livres da fome, mas que elas tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável. Mas aqui no Brasil, como o professor Carlos falou, a gente ainda vive essa extremidade. Enquanto a gente tem pessoas passando fome e desnutridas, a gente também tem percebido o aumento das doenças relacionadas a uma má alimentação, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, para falar, então, de garantia do direito humano à alimentação adequada, a gente precisa entender o que essa alimentação adequada e saudável é. E aí a gente vai para o Guia Alimentar para a população brasileira, que orienta a gente sobre ações nesse sentido. E aí o Guia Alimentar é, de fato, um grande presente e contribui para uma mudança de paradigma de como a gente vê a alimentação hoje no Brasil e no mundo. Porque ele diz que para ter uma alimentação saudável, essa alimentação ela tem que ser baseada, é uma regra muito simples, a regra de ouro. Baseie sua alimentação em alimentos in natura, minimamente processados, em preparações culinárias que tenham esses alimentos como base e evite os ultraprocessados. Apesar de ser uma recomendação muito simples, ela é difícil de ser atingida quando a gente olha para o enfrentamento que a gente tem que fazer com as estratégias da indústria. E aí a gente sabe que a indústria ela tem modulado o sistema alimentar no qual a gente está inserido hoje. A gente tem estratégias de publicidade, marketing, propaganda, oferta, preço de alimentação que tem contribuído para que os ultraprocessados se tornem mais acessíveis, atrativos para a nossa população. E ainda ao longo dos últimos anos, a gente trabalhou de uma maneira muito forte, muito direcionada para evitar o consumo dos ultraprocessados. E aí aqui no Brasil a gente teve alguns avanços importantes, eu acho que o primeiro deles que vale a pena citar é a rotulagem nutricional frontal de alimentos, que hoje ajuda a gente a entender um pouco mais do que a gente está comprando e do que a gente está comendo. A gente também teve o avanço do aumento do tributo para as bebidas açucaradas com a reforma tributária, mas a gente ainda precisa avançar numa lei nacional de proibição dos ultraprocessados nas escolas e na regulação da publicidade de produtos alimentícios ultraprocessados. E aí a gente entende bem a importância das medidas regulatórias para organizar esse ambiente alimentar para que ele ofereça mais uma alimentação saudável, mas a gente também precisa olhar para a oferta, né, de alimentos saudáveis. Tá bem, a gente está conseguindo regular os ultraprocessados, mas a gente está garantindo o acesso à alimentação saudável também? E aí, quando a gente olha para isso no Brasil, a gente precisa perceber que os nossos centros urbanos, as nossas cidades, elas têm se conformado no sentido de não pensar na estratégia de abastecimento das cidades. E aí, quando a gente olha para o mapa alimentar de muitos centros urbanos brasileiros, a gente percebe que, especialmente nas áreas mais periféricas da cidade, a gente tem o que a gente chama de desertos e pântanos alimentares, que nada mais é do que a ausência de uma alimentação saudável sendo ofertada para as populações que vivem nessas áreas mais vulnerabilizadas e periféricas dos nossos centros urbanos. E aí, para o Brasil, que tem uma população que é social e economicamente muito vulnerável, esse é um indicador, esse é um parâmetro essencial para a gente falar de acesso à alimentação no nosso país. E aí, a Dark falou da professora Larissa, e também é uma alegria estar aqui em BH citando esse estudo também, porque em parceria com a FMG, né, a Larissa, a Letícia, a Luana, que não está aqui, mas que foi nossa parceira nesse estudo, a gente olhou um pouco para a alimentação de mulheres negras que vivem na periferia de Belo Horizonte. E aí elas relataram para a gente que elas muitas vezes sabem o que é uma alimentação saudável, elas querem alimentos livres de agrotóxicos, mas elas não têm acesso aonde elas vivem a essa alimentação. Não tem ponto de venda, quando tem a oferta desses alimentos, eles não são de boa qualidade, porque chega alimentos de má qualidade e caros. E mesmo quando elas conseguem acessar, tem problemas de locomoção urbana mesmo, né, de mobilidade urbana no lugar onde elas vivem para comprar alimentos, voltar com sacola para casa, peso, enfim. E quando essas mulheres elas conseguem acessar pontos de venda os quais elas conseguem pagar esse alimento, elas ainda sofrem com racismo.
E isso reforça para a gente o quanto o problema de acesso à alimentação no Brasil é estrutural e ele precisa ser olhado de uma forma estratégica e como uma política pública. E aí, seguindo essa fala, olhando para Belo Horizonte, a Darklane está aqui e acho que é muito simbólico que ela esteja, porque Belo Horizonte é um município que olhou para o abastecimento como política pública, né? Institucionalizou a área de segurança alimentar e nutricional como área de governo que vai estruturar as ações dentro da cidade, olhando para os lugares que são mais vulnerabilizados, que são mais periféricos, para as populações que precisam de ter mais acesso a essa alimentação, né? Que precisam ser priorizadas e que precisam ser olhadas. Então, Belo Horizonte, nos últimos anos, avançou na organização de circuitos curtos para acesso à alimentação, que favorecem o encontro entre quem produz comida e quem compra comida, entre a pessoa consumidora. Com feiras, com sacolões populares, com políticas de preço, restaurantes comunitários. Como a Dani citou, o prêmio que Belo Horizonte ganhou também foi um incentivo para fortalecimento dessa agenda de segurança alimentar e nutricional. E aí, nesse sentido, Belo Horizonte é um exemplo para o Brasil de como essa agenda de abastecimento e de segurança alimentar e nutricional, ela tem que estar estruturada como uma política pública. Senão, essa alimentação que a gente vê aqui, que a gente sente o cheiro e que a gente quer que chegue para todo mundo, ela vai se tornar acessível só para a elite. Ela vai se tornar um bem de consumo acessível apenas para a elite brasileira e não um direito humano à alimentação adequada, como está previsto na nossa Constituição Federal. E aí, nesse lugar de olhar para a alimentação, a gente tem disputado muito narrativas. Eu estou aqui falando de uma alimentação adequada e saudável, que é referenciada pelo Guia Alimentar, que é baseada em evidência científica, que valoriza a culinária tradicional, os ingredientes locais, a produção local. Mas se eu ligar a televisão, ou se eu entrar no meu Instagram aqui agora, vai vir uma publicidade me falando que a alimentação saudável é uma barra cheia de proteína, que tem 16 gramas de proteína por porção. E muitas vezes essa disputa ela é injusta. E por isso que essa parceria, esse diálogo que a gente está fazendo aqui, ele é essencial, assim. Eu achei genial a gente estar fazendo essa mesa aqui. O audiovisual ajuda muito a gente a comunicar com a população sobre o que é alimentação saudável, a sensibilizar gestores, tomadores de decisão e a população sobre o que tem que estar no prato das pessoas. A gente no IDEC vem fazendo esse trabalho de tentar comunicar melhor sobre a alimentação saudável. No final eu vou trazer um vídeo que é um recorte de como a gente tem feito esse diálogo, que é um vídeo da Raíza Costa, que é uma pessoa que trabalha com redes sociais e que fez muito sucesso porque comunica muito bem a estratégia de publicidade da indústria. E eu queria encerrar, antes de passar para esse vídeo, dizendo para você, retomando um pouco da minha fala inicial, de que o futuro da nossa alimentação é ancestral. E aí eu acho que como a Juliana trouxe essa reflexão de que não necessariamente a gente quer voltar para o passado, mas que a gente tem as respostas para garantir o acesso à alimentação adequada e saudável. Essa resposta ela está nos territórios, ela está nas feiras, ela está na agricultura familiar, ela está nos produtores de alimento, ela está nas nossas cozinheiras, na nossa gastronomia, na nossa cultura alimentar. A gente precisa retomar isso e precisa que a cultura alimentar também seja referência para a construção das nossas políticas públicas. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana fez várias referências aí que... Vamos pedir então o pessoal da técnica aqui para colocar o vídeo. Eu tenho um filho de 4 anos, mas que parece ter 74. Ele ouve vinil, adora regar planta, não perde uma feira de rua e considera bife de fígado uma iguaria. Se gostasse de papete com meia tanto quanto gosta de usar cardigan, eu diria que ele é com certeza um senhorzinho interiorano beirando os 80, preso no corpo de uma criança de 4 anos. Jazz é o que eu chamo de criança analógica. Inventa brincadeira com caixa de papelão e fita adesiva e desfruta de longos períodos de tédio absoluto olhando pro nada e pensando na vida. São muitos os motivos pelos quais eu e Vinícius escolhemos não expô-lo a telas, mas tem um que nem parece tão óbvio e que nos apavora: publicidade de ultraprocessados. Eu me dediquei tanto na introdução alimentar do Jazz, foquei tanto em produtos frescos, variedade, preparo saboroso, que é pra ele adquirir um paladar amplo e rebuscado. E eu não vou colocar tudo a perder tentando competir com o poder de persuasão que 14 bilhões de dólares investidos por ano no marketing de produtos ultraprocessados tem. Jamaica tá maravilhosa. São biscoitos recheados com cachorrinhos, cereais coloridinhos de arco-íris, bebida láctea com solzinho, iogurtinho com corante e coraçãozinho. Não importa onde você esteja no mundo, se vir uma embalagem com personagens coloridos e carismáticos, pode ter certeza que o produto é mequetrefe. Olha o filme que a gente assistiu.
Enquanto isso, os vegetais e as frutas lá nos mercados vão ficando sem carisma, despidos de embalagens fofas esperando serem escolhidos. Um estudo americano de 2025 mostrou que crianças têm, em média, 3 exposições por hora a marketing de alimentos. Papatinho? Filho, todos esses que vêm animaizinhos, eles são iogurtes muito ruins. Se a gente como adulto cai nessa, imagine eles com seus córtex pré-frontais ainda em desenvolvimento. Esses dias, lendo um livro sobre Natal, o Jess pediu de presente uma rena. Imagina o que ele ia pedir se tivesse acesso ao YouTube. Que é isso? Muitas dessas publicidades não são declaradas. Elas vêm em forma de personagens comendo cereal da marca X em desenho animado, vídeo de unboxing sem aviso de parceria, fora os declarados mesmo, né? Porque quem cantou 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial quando criança sabe exatamente do que eu tô falando. Ultraprocessado que conquista pelo brinquedinho colecionável junto. A ótica que a gente tem que pensar na exposição infantil a produtos ultraprocessados deve ser parecida com das drogas ilícitas. Ela começa com um biscoitinho que parece inofensivo, substitui as refeições, aí entra uma versão mais turbinada, dessa vez recheada, e quando vê, já não consegue mais viver sem. A maçã fica sem graça depois da dependência do suco de caixinha com 40 gramas de açúcar. Esse processo que transforma o paladar ainda virgem e curioso dos nossos bebezinhos, abertos a experimentarem uma variedade de alimentos frescos, vai mudando lentamente. E começa ali, ó. Vamos comprar? O desenho fofinho que nosso filho adora e que agora é licenciado para estampar o pacote do bolinho de gordura hidrogenada mais mequetrefe que tem nas prateleiras. Não, amor, mamãe não compra esse tipo de coisa. Ah, é? Obrigada, Ana. Bom, na verdade o filme é literalmente a conexão entre a reflexão, os dados, as falas das pesquisas, transformando aí, né, toda essa fala mais técnica nesse diálogo direto com a população. E de fato dizendo a importância do Matula para essa conexão de temas que às vezes parecem ser áridos, mas que têm toda a relação com o cotidiano e com as tomadas de decisão da rotina e do nosso dia a dia. E eu quero então convidar a nossa chefe, pesquisadora, historiadora Ju Duarte, para fazer a sua fala, trazendo um pouco de alento aí para a gente, a partir inclusive da sua conexão direta com a comida, com o prato no seu dia a dia. Bom dia a todas e a todos mais uma vez, né? É uma alegria estar aqui contribuindo para essa reflexão. Eu pensei muito assim, o que eu deveria trazer aqui para essa manhã nossa, e eu acho que a melhor forma e onde eu posso contribuir mais é contando mesmo a história da Cozinha Santo Antônio e como eu fui pensando o restaurante e como eu tenho atuado lá cotidianamente, né? Eu sou historiadora, né? Me formei em História, depois eu tive alguns anos trabalhando com comunicação digital, numa grande agência de publicidade aqui de Belo Horizonte, a Lápis Raro, e a uma certa altura eu entendi que eu também não queria estar mais nesse lugar e decidi estudar gastronomia. E durante o curso de gastronomia, eu me reencontrei com a história, né? Eu estava há 19 anos afastada. Acho que a gente nunca se afasta totalmente do que é a nossa formação, né, universitária primeira, mas, de fato, eu não estava mais trabalhando com isso. Mas logo nos primeiros dias que eu estava lá fazendo o curso de gastronomia, eu entendi que, principalmente aqui em Minas Gerais, era impossível cozinhar sem entender muito e sem conhecer e sem voltar às nossas raízes. E logo que eu terminei o curso de gastronomia, eu comecei a fazer um mestrado na área de história, junto com o momento em que eu abri o restaurante, né? Então foi tudo junto ao mesmo tempo. E durante meu mestrado eu estudei um livro que é o Feijão, Angu e Couve, que é o primeiro livro publicado sobre a nossa comida, né? E o autor dele é o Eduardo Frieiro e ele foi publicado em 1966. E foi fundamental esse estudo e essa reflexão para eu entender o que eu queria fazer na Cozinha Santo Antônio. E assim eu fico lembrando, né, como é que foi que eu decidi abrir as portas, né, porque foi tudo assim, foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, inclusive a pandemia, né, porque 40 dias depois que eu abri o restaurante veio a pandemia.
Então, nessa, eu acho que eu juntei várias coisas também, vários temas aqui que a gente está tratando. Porque é a saúde, é a comida, o que a gente vai colocar no prato, né? Foi tudo ali intensificado nesses primeiros dias do restaurante, né? Eu, por exemplo, era uma coisa que eu tinha muito claro para mim que eu não queria fazer, era fazer o delivery, e eu fui obrigada a fazer, né? Rapidamente, porque era uma questão também de sobrevivência. E isso foi muito bacana e muito bonito, porque no final das contas, né, eu não sei se todos conhecem a Cozinha Santo Antônio, mas ali é uma cozinha aberta, e isso foi fundamental para, eu acho que, né, para a sobrevivência do restaurante, porque as pessoas viam como que a gente estava ali preparando comida, e isso trouxe muita confiança para elas escolherem a Cozinha Santo Antônio. E foi também, né, esse fato, assim, né, eu tinha uma clareza muito grande do que eu queria fazer lá. Eu tenho 3 filhos e logo também, assim, eles novinhos, quando eles começaram a comer, eu tomei a decisão de que lá em casa a gente só ia comer alimentos que não fossem ultraprocessados, né? Embora o Danoninho frequentou a minha geladeira, eu não posso dizer que não, mas isso era na década de 80 e a gente também não tinha tanta consciência do que estava acontecendo. Mas em relação aos vegetais, as verduras, etc., eu já logo procurei parceiros, né, que fornecessem para a gente alimentos sem agrotóxicos, né, e que foram os primeiros fornecedores da Cozinha Santo Antônio. Então, isso assim, né, muitos anos depois, porque isso se passaram mais de quase 30 anos, né, entre eu criar os filhos e abrir o restaurante, eu busquei os mesmos parceiros para estarem com a gente. E durante a pandemia também eu virei um entreposto da Manu, que é uma associação de produtores de jaboticatubas. Então, além deles serem fornecedores nossos, com a pandemia e as escolas fechadas, eles não tinham como distribuir os alimentos que eles produziam. Então, a gente, como somos até hoje, né, um entreposto desses agricultores. Então, isso tudo foi formando, né, e dando vida ao que eu entendia que deveria ser a identidade da Cozinha Santo Antônio, né? Porque eu fiz uma declaração de princípios antes mesmo de abrir as portas, em que eu digo que o tempo é o nosso guia. O tempo da natureza, que se expressa com a escolha de alimentos que estão no seu auge, né? Então, trabalhar com a sazonalidade é uma coisa muito importante para a gente. Então, eu também achei uma forma, né, de trabalhar com esses alimentos e também manter, né, a sustentabilidade e a competitividade do restaurante, né? Então, eu tenho pratos lá, eu sirvo almoço executivo lá de terça a sexta, e mesmo no cardápio à la carte também eu não defino exatamente quais serão os legumes que serão servidos, então isso me permite trabalhar com o que os agricultores oferecem para a gente toda semana, né? Porque cada semana chega uma lista relativamente diferente e a gente tem que lidar com isso também e ter flexibilidade e fazer com que os clientes entendam que isso vai acontecer. Que às vezes, por exemplo, eu faço uma compra e por algum motivo a compra não chega, né? Então, são coisas que também foram sendo, né, que eu fui educando e divulgando para os meus clientes. Eu estou falando também de um âmbito privado, né? A gente está aqui numa mesa com pessoas que estão atuando no âmbito público, né? Então, eu acho que existe uma interseção aí e eu busco também sempre na divulgação do que eu tenho lá e tal, e contando para as pessoas o que é que está acontecendo ali nos bastidores da Cozinha Santo Antônio, né? Bom, então esse tempo que é o tempo da natureza, e eu vou fazer aqui, falar sobre um dos ingredientes que eu acho que é o mais simbólico disso, que é o mangarito, né? Que o mangarito é um tubérculo e ele é um representante muito importante, né? E da resistência, né? Da alimentação, porque o mangarito, de fato, ele só está disponível nos meses de julho e agosto. Não tem como você plantar mangarito em outros momentos, né, do ano. Então, ele além dele ser lindo, né, ele é um tubérculo realmente ancestral,
que deixou de ser cultivado, com certeza, né, eu tenho como hipótese, mas eu posso dizer que é uma certeza, pela pressão, né, do capitalismo, pela produtividade, pela necessidade de ser produzido em alta escala, e ele resiste em só nascer e só estar disponível, ainda também com muita restrição, nesses meses do ano. Eu conheci o mangarito numa banquinha aqui do Mercado Central, mas assim, né, tinha só um pouquinho dele, mas eu falei, gente, isso é maravilhoso, porque eu conhecia ele de pesquisas, de relatos e tal, mas eu mesma, por exemplo, ao longo da minha vida, eu nunca tinha visto um mangarito. Então, no dia que eu vi, eu fiquei realmente emocionada, e é a coisa mais bonitinha do mundo, porque ele é como se fosse uma mistura de inhame com batata, mas ele é desse tamanhozinho, então ele é difícil de ser manuseado, é difícil de cozinhar, você tem que aceitar, assim, eu descasco só alguns porque é bonito, porque ele também tem várias cores, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, porque tem ele branquinho, tem ele mais arroxeado, tem ele amarelinho. E aí, assim, ele realmente é uma coisa espetacular, e eu acho que ele é muito simbólico dessa conversa nossa. E aí, por eu estar, né, mostrei ele nas redes sociais. Aí depois eu tenho um sítio muito pequenininho aqui perto de Belo Horizonte, né? A gente não planta muitas coisas, mas aí teve um ano que a gente conseguiu produzir mangarito. E aí, com essa divulgação que eu faço, né, no Instagram, principalmente, eu identifiquei uma fazenda que fica na Matiqueira, já na divisa com o Rio de Janeiro, que é a Fazenda Pirapetinga. E lá ela é conduzida, ela é gerenciada, né, e as agricultoras são mulheres também, né, porque a Cozinha Santo Antônio ainda tem essa característica, né, que ela é uma cozinha feminina, então são só mulheres que colocam a mão nos alimentos, o que também é uma consequência da pandemia, porque eu tinha homens trabalhando comigo durante esse curto período de 40 dias, e os homens foram os primeiros a ir embora. E aí ficamos só mulheres lá dentro da cozinha. Então isso também pautou a escolha que eu faço hoje, né, que eu tenho hoje, de ter lá só mulheres colocando a mão nas comidas, né? Então eu digo que hoje lá é uma cozinha feminina, mas é também feminista, né, que é outra coisa que eu fui entendendo, que tinha que levantar essa bandeira também. Então eu vou levantando bandeiras ali, é uma coisa impressionante, porque não é estratégia de marketing e nem de comunicação, é uma coisa que vai acontecendo e que eu vou abraçando e que vira uma causa e que eu acho que mantém a cozinha viva, né? Porque depois disso ainda arrumei mais uma causa, que é a causa dos deficientes, que aconteceu lá por motivos aleatórios, sei lá, né? Mas é uma coisa impressionante. Então hoje ali não é só mais uma cozinha, né? É um espaço cultural, é um espaço de defesa das diferenças das mulheres e da comida de verdade, né? Então aí eu conheci essa fazenda, então hoje, todo mês de julho e agosto, elas mandam para mim pelo correio os mangaritos que a gente serve lá durante esse período, né? Então, são muitas reflexões que a gente acaba fazendo, né, e que estão permitindo que o que eu pensei, né, como propósito, mas que eu estou conseguindo realizar, né? Então, primeiro é essa história do tempo da natureza, mas também do tempo da nossa história, né, porque como historiador eu não posso, né, e não consigo deixar de voltar às nossas tradições e de sempre relembrar, né, que a palavra tradição, ela vem, né, de um verbo latim que é o tradere e que significa transmissão, né? Então, assim, é o que a gente escolhe passar para as gerações, né? O que a gente quer levar adiante, né? Eu acho isso esse significado muito bonito, e ele permite também que a gente exercite, né, a criatividade e a inovação no nosso dia a dia, né? A gente tem que servir também o que faça sentido ao presente e olhar para as tradições, né? Tem um historiador, né, que é italiano, que ele usa uma metáfora que eu adoro, que é a árvore, né? As raízes nas árvores, elas não são para manter a árvore ali parada naquele lugar, mas para nutrir a árvore, para que nasçam folhas e para que nasçam novos troncos, né? Então a gente entender e lidar com a tradição, com esse pensamento também é muito importante, porque permite que a gente evolua e também que a gente exerça o nosso desejo de cozinhar e de pensar
os pratos e combinações, né, e o que a gente vai servir, tendo isso como inspiração, né, tendo a história, mas entendendo que a história serve para a gente refletir sobre o presente e para pensar o futuro, né, aonde a gente quer chegar, para onde a gente vai com as nossas escolhas alimentares hoje, né? Então eu acho que tem aí muitas perguntas, né, e muitas escolhas que a gente precisa de fazer hoje para a gente garantir, né, até a nossa sobrevivência mesmo, né? E também o tempo da memória, onde eu penso e reflito sobre a memória de cada um e a minha própria memória, né? O que eu vivi aí ao longo dos anos e compartilhar um pouco dessa minha memória individual e que eu sinto também que tem muita ressonância na memória de várias pessoas, né? Então é isso que compõe a Cozinha Santo Antônio, né, e que faz a gente estar ali e acordar e querer ir para a cozinha todos os dias e, de uma certa forma, resistir, né, não só a pressão dos ultraprocessados que não entram lá na cozinha de forma alguma. Então eu falo assim que é um trabalho ali que é um trabalho de contracultura, né, e de resistência e de não ceder a esse mercado, porque, por exemplo, é muito mais fácil, às vezes, escolher um molho pronto, né? Outro dia eu fui questionada lá porque que não tinha um molho de pimenta lá, um tabasco, e só tinha pimenta em conserva, que a gente faz lá na cozinha, né? Eu falo, olha, assim, realmente não vai encontrar aqui um vidrinho de tabasco, mas a gente tem lá exposto, né, um tanto de vidro de conserva de pimentas lindas que a gente faz lá, né, e que né, escolhe a pimenta, coloca lá, espera ela curtir, né, então é uma questão de tempo, né, ou fazer pratos que cozinham durante muitas e muitas horas, que gastam gás, que gastam, né, eletricidade se ele vai para o forno, então assim, é uma coisa muito contraprodutiva, né? Ou escolher comprar feijão de uma produtora, né? Eu tenho uma produtora que eu compro feijão dela desde 2023, né? Ela chama Cristina. E toda vez, aí ela colhe feijão, ela me avisa que ela tem o feijão. E aí, assim, né, um dia eu perguntei para ela assim, Cristina, que dia que você vai conseguir, que você consegue me entregar o feijão? E ela falou assim, olha, eu vou soprar o feijão, escolher o feijão, e aí quando tiver tudo prontinho, você pode conversar, porque aí tem um taxista lá, ela é de Entre Rios, aí tem um taxista em Entre Rios que traz pra gente o feijão que a Cristina decolhe, sopra, escolhe e manda pra gente, né? Então isso tudo né, é poesia, é beleza, mas é também uma escolha saudável, né? Eu tinha assim, né, uma ideia de que eu nunca ia vender refrigerante, nem cerveja dessas grandes indústrias e tal. Eu acabei cedendo a isso, mas eu coloco lá no cardápio, né? Quem já foi lá na Cozinha Santo Antônio, tá lá escrito assim, pense bem antes de escolher. Aí depois tem os refrigerantes que a gente coloca lá, mas assim, né, que pensem, né, se eu não realmente, assim, o consumo de Coca-Cola e dessas coisas é muito baixo lá na cozinha. É impressionante, né? As pessoas sempre escolhem, né? A maioria das pessoas acaba escolhendo mesmo o suco que a gente faz lá na hora, né? Suco de laranja, espremido. Então é todo assim, é um trabalho né, de bastidor também muito grande, né? E de resistência mesmo que a gente pratica lá na Cozinha Santo Antônio. Então acho que é um jeito também, né, de espalhar uma sementinha, né, na cabeça de todo mundo que está lá ou nas pessoas que acabam seguindo a gente no Instagram, né? E que foi um instrumento importante também para a sobrevivência da cozinha, né, nos tempos da pandemia, porque eu era uma pessoa completamente desconhecida nessa área, né? Então foi muito ali na força, né, de quem conheceu o trabalho e acreditou na cozinha que eu consegui passar por esses, né, esse tempo todo da pandemia e estar aqui hoje, né? Foi para mim uma grande alegria, né, ser homenageada e estar dividindo a mesa com vocês, né, que são pessoas que estão ajudando a gente a construir um futuro da alimentação aqui, não só em Belo Horizonte, em Minas, mas também no Brasil e no mundo, né? Então, acho que resumi aqui um pouquinho da história, espero contribuir aí com o nosso debate. Obrigada, Ju. Bom, uma história de
de uma narrativa, de uma escolha, né? Eu lembro que na secretaria, Ju, Belo Horizonte hoje conta com 57 áreas de produção de alimentos na cidade. Áreas pequenininhas, áreas maiores, áreas para melhorar a alimentação dos agricultores e das agricultoras que produzem, mas áreas também já com um potencial de comercialização. E aí, nos últimos anos, a gente contratou o Sebrae para andar junto conosco e para dialogar com os agricultores e com as agricultoras nesse sentido também do empreender, do produzir com a diversidade a partir dos princípios da agroecologia, não só a agroecologia produtiva, porque a agroecologia é muito mais do que só produzir alimento saudável, mas conectando também a geração de renda, a melhoria de vida, né, de cada um a partir do que produz. Talvez a turma da prefeitura que está aqui possa conectar aí com a Cozinha Santo Antônio, porque a Cozinha Santo Antônio, de fato, é muito mais do que um restaurante, é um difusor de experiências, é um difusor de conhecimento e é um agregador, né, dessas várias pessoas, dessas várias instituições que atuam pela comida de verdade. E talvez seja possível e mais uma conexão aí, nesse sentido de potencializar os sistemas alimentares justos e saudáveis. Vou chamar já imediatamente a Marília Albiero para a gente dar continuidade. E após a fala, eu vou colocar uma perguntinha aqui para vocês. Quem que se sentiu à vontade, quiser desenvolver um pouco mais o assunto, e a gente abre para umas 2 ou 3 intervenções. Chega aí. Quer sentar aqui? Você quer sentar? Não, posso falar aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Bom falar por último, porque é bom ter um debate, às vezes, de ideias divergentes, mas também facilita quando a gente tem uma certa complementariedade, então também posso aqui fazer algumas considerações. Primeiro, assim, eu acho que não tem todo elogio que a gente possa fazer aqui, esse evento, ele não é retórico, nem é protocolar, ele é realmente uma constatação de uma experiência que eu não consegui encontrar palavras, né, procurando o dicionário hoje, até para o ChatGPT, assim, me descreva isso. E é bom que a inteligência artificial não consegue traduzir. Eu não tenho palavras para dizer o que foi desde ontem, né, a chegada, o acolhimento. Isso não tem preço, porque trazer essa dimensão da humanidade, né, o que nos conecta, né, o que importa, isso é imprecificável e nos retribui e faz você até continuar a fazer o seu trabalho. E eu fiquei pensando na minha fala, né, e minha fala nunca via muito espontânea quando eu pensava aqui no festival, e eu acho que eu precisava chegar até aqui para entender o que eu precisava falar. E eu acho que eu queria trazer um pouco para vocês, um pouco do nosso trabalho, mas mais uma maneira até de retribuir todo o trabalho que é feito aqui dentro do festival, de todas as pessoas que estão, das pessoas que estão na plateia, né? Então eu falo que eu posso mais fazer é retribuir para vocês, contando um pouco o que é o trabalho que a gente faz, que é, no fundo, transformar o impossível, o inevitável e na política pública. Na verdade, é uma história aí um pouco da sociedade civil, que ela está presente desde o território, passando por todas as suas arenas de municípios, estados, em Brasília, que é o grande teatro, né, uma grande arena, circuitos internacionais, mas o quanto que é importante isso, né, o quanto essa questão como sociedade, da gente não depositar todas as esperanças e votos nos outros, mas que de fato isso não é retórico, a potência está nessa construção coletiva individual. Então eu como a CT, além como a Ana do IDEC, boa parte do nosso trabalho é fazer com que a política pública, que ela nasce e emerge do território, que de pessoas como a dona Lucinha, que estava lá incomodada com a situação da alimentação escolar, são pessoas que tentam resolver os problemas da sociedade, e o nosso papel
é chegar que aquela grande ideia, aquela grande solução, e quem trabalha mais da política pública federal, ela siga um rito institucional, que ela encontre o ordenamento jurídico, que ela faça entrar no orçamento público, que ela elimine os grandes interesses que estão sempre em contra. Então, na verdade, o nosso trabalho é mais fazer essa ponte entre a ciência, a política e as demandas dos territórios. E o que eu quero contar aqui um pouco para vocês, assim, um pouco da experiência prática de resultado, que por mais que o dia a dia seja triste, desafiador, atos de resistência, às vezes também eles nos surpreendem com histórias positivas. E um dos pontos que talvez sejam os desafios maiores, né, que a gente vem vivenciando com toda essa transformação do sistema alimentar do Brasil, pelas commodities, pelas entradas dos ultraprocessados, a cultura alimentar ela tem sido um epicentro muito forte de resistência, mas também não é uma batalha muito fácil. Assim, ela tem muitas histórias bonitas de serem contadas, mas muito difíceis de ser experimentadas no dia a dia. E uma delas é o preço dos alimentos, né? O preço dos alimentos engraçado, a Larissa hoje me contou que começou a trabalhar desde 2006, ele é um marco muito importante. A gente fez um estudo recentemente que os R$100, há 20 anos atrás, ele compraria qualquer coisa de maneira geral, hoje ele valeria 35. Mas quando a gente olha para a alimentação, a inflação foi muito mais perversa. Hoje esses R$100 para você comprar alimentação de maneira geral daria uns R$25 e para fruta seria 16. Então, não tem jeito. No final do dia, o preço, né, além da nossa disponibilidade, acessibilidade física, ele dói no preço dos brasileiros todos os dias. E como é que a gente reverte essa ordem? Acho que o primeiro caminho que a gente foi tentar entender foi uma parte dolorosa, chata, que é feita para ninguém entender que são os impostos. De maneira geral, eu posso dizer que todo o nosso sistema tributário ele foi construído para que a alimentação saudável, sustentável, adequada, ou ela pagasse mais ou mesmo que os ultraprocessados. Isso é uma das razões que explicam. E a gente teve essa chance com a reforma tributária, que foi aqueles portais mágicos que abrem, assim, você tem que ter uma corrida para poder enfrentar, para poder endereçar e para tentar mudar essa lógica. E eu quero trazer assim, momentos que para mim foram muito importantes e que faz a gente acreditar. Primeiro, não posso dizer que foi o único encontro, mas eu posso dizer que eu consegui vivenciar um dos primeiros encontros que o Ministério da Fazenda teve com o Guia Alimentar e apresentar a classificação nova. E você vivenciar esse momento de você ver que uma política de saúde está sendo e ser considerada, né, porque tem um estranhamento no início, mas também eu lá estava com a Ana hoje no táxi contando que eu falei, nossa, como é bom quando a gente encontra pessoas que estão abertas a ouvir, mesmo quando suas crenças estão bem consolidadas. E você ter essa oportunidade de encontrar pessoas que você acha que vão por um caminho, e olhar, eu me lembro dele, falar assim, não, você conhece isso? Não. E aí você vê, no final das contas, 3, 4 anos depois, você ter uma reforma tributária não perfeita, como nada vai ser, mas estruturada, baseada com o Guia Alimentar, você consegue ver a classificação nova numa reforma tributária. Você fazer essa ancoragem da linguagem tributária com a de saúde. E isso só foi possível por um trabalho muito conjunto, persistente, de academia, sociedade civil, governo, ministério, vários agentes encontrando. Eu vim no táxi ontem com o curador do evento, e a gente vai ter à tarde o nosso filme Comida de Mentira. Eu falei assim, a reforma tributária dá um excelente filme. Ele tem arcos dramáticos, ele tem vai e volta, tem atores que você vai... Não, esses são os vilões tradicionais. Tem aqueles personagens duvidosos que a gente fica olhando. Ela é uma odisseia, né? Aproveitando aí o gancho aí do filme, que ela ainda não terminou. Então, assim,
de como você pega um assunto que fica muito nas entranhas do Congresso Nacional, que é feita para não colocar, e como é que você leva isso para o debate público. Então, essa é a primeira boa notícia que eu quero. A gente teve momentos muito descrentes mesmos. Eu acho que o filme vai conseguir trazer essas dramaticidades. Ela não terminou, mas também isso é uma grande lição. A CT nasce do controle do tabaco, e eu acho que o controle do tabaco nos ensina muito. Nada é dado, nada é conquistado. Tudo é feito para realmente se transformar e a sociedade está vigilante. E outra questão que a gente tem se debruçado um pouco é entender o aspecto estrutural do preço dos alimentos. Isso é muito importante porque quebra algumas crenças. Há 20 anos, independente de qualquer governo, a inflação está no nível estratosférico. Existem causas estruturais que são explicadas pela... Alguma das explicações, seção do Brasil no mercado internacional, a grande concentração de tudo, terra, mercado, abastecimento, produção, o clima, o custo da inação, de você não agir no momento certo, o custo de produção. E você vê que são os acrônimos de CES. Mas as rotas de intervenção, elas vão justamente ao contrário, né? É você ter que diversificar, descentralizar, reduzir desigualdade, democratizar acessos. Só que a gente não precisa ter o dedo da disrupção. Eu acho que a gente pode ter muito sentido da continuidade. A continuidade no sentido de quê? Não só da nossa cultura alimentar, da tradição, mas a continuidade das nossas políticas, né? As políticas que o Brasil desenvolveu, quando você coloca em perspectiva mundial, elas são estruturantes. Falamos aqui de PNAE, alimentação escolar, cesta básica, vários outros conjuntos de políticas estruturantes, mas elas precisam ser aperfeiçoadas aos nossos tempos, elas entrarem no orçamento público. E aí a gente tem dois entraves. Um que a gente sempre está acostumado muito a olhar, que é o olhar da interferência dos setores regulados. Eles existem, eles estão nos corredores, estão no nível internacional, nacional, estão lá usando de todas as formas possíveis. Os subsídios são absurdos, mas tem um outro, que é o curto prazo. E o curto prazo, não sendo uma questão filosófica até de sociedade, mas graças a Deus vivemos numa democracia, a gente tem o tempo político dá uma quebra. E é isso que eu fiquei ontem à noite pensando assim, quem é o grande guardião, né, desse manter as políticas no longo prazo? É a sociedade. Então, é o trabalho contínuo, no dia a dia, de todos os atores, nem mais nem menos, que somos os guardiões dessa continuidade das políticas. E no final termina aqui, espaços mais como este, para a gente consiga tirar a loucura do dia a dia e repensar a sociedade. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigada, Marília. Nossa, Marília vem com uma fala forte aí, né, do papel da articulação da sociedade civil para incidir nas políticas públicas e trazendo como exemplo aí essa incidência que foi extremamente importante na reforma tributária, né, que de fato foi uma odisseia, literalmente, e essa importância, né, de pensar, e nós estamos vivendo um momento agora, inclusive, de eleições, né, a gente não pode deixar de nos colocar nessa conjuntura e nesse lugar também, de pensar as políticas públicas. Eu queria começar com vocês, quem se sentiu à vontade para dar continuidade nesse papo, desse papel. Como que vocês veem assim, o papel das políticas públicas nesse tema da comida de verdade, nesse tema de potencializar os mercados, as feiras, dessa narrativa que a gente tem construído já de muitas décadas, né, a partir do diálogo da comida de verdade, dos sistemas alimentares justos e saudáveis, como a política pública pode ou não incentivar determinadas narrativas, incentivar determinados modelos.
Qual que é o papel e como tem sido isso a partir da visão de vocês? Quem que gostaria de comentar um pouco mais sobre esse assunto? Bom, a pergunta é complexa, né? Mas eu acho que a chave é você combinar. Por isso que eu comecei falando do aleitamento materno, porque eu acho que a gente aprendeu muito e foi uma estratégia bem sucedida, né? E como eu falei, o que a gente fez? A gente atuou, a política pública atuou dos dois lados, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma outra questão de política pública, saneamento do meio, né? Eu falei, as diarreias infantis estão relacionadas à falta da água tratada. Então é muito simples, é você colocar dinheiro, investir e ter rede pública de água. Então as pessoas não, vamos dizer, vão utilizar aquilo, você não precisa investir muito em fazer para as pessoas usarem aquela água, isso vai ser uma coisa mais ou menos fácil. Na questão da alimentação é complicado, a gente precisa trabalhar com as pessoas, com a sociedade, usando várias estratégias para valorizar a comida de verdade, não é? Por quê? Porque você tem uma outra estratégia que é para desvalorizar, porque você só consegue lucratividade nesse setor quando a comida de verdade está enfraquecida. Então você precisa, que era uma coisa, quando a gente fez o Guia Alimentar em 2014, eu lembro que o nosso grupo sempre trabalhou com regulação, com políticas públicas mais de caráter regulatório. E aí eu lembro que as pessoas, mas vocês vão trabalhar com guia alimentar, falar para as pessoas o que elas têm que comer, precisa falar alguma coisa, né? E a gente se deu conta sim que precisava, porque é diferente, como eu falei, do abastecimento de água. Você não precisa perder muito tempo ali e falar para a pessoa que ter água tratada é uma coisa boa, né? Aqui é uma coisa muito mais complexa. Então, no caso do aleitamento materno, começou assim. Vocês não vão lembrar aqui, a maioria, porque faz muito tempo, mas o Ministério da Saúde com o Unicef, eles fizeram uma campanha e a gente tinha um publicitário que tinha vindo da Índia e tinha trabalhado na Lintas, era de uma grande empresa dessas de comunicação. E aí ele coordenou essa coisa das campanhas. E ele que teve a ideia de colocar as mulheres amamentando nas novelas, as atrizes. Então, ele falava, não, mas a gente não tem que pensar em proibir a publicidade. Tem, mas antes as pessoas, as mulheres, as mães têm que querer amamentar, elas têm que voltar a entender que isso é uma coisa muito boa, né? Então, foi feito esse esforço e, como eu falei, foi feita a regulação, regular a publicidade, proibir a publicidade, pensar na mulher trabalhadora, etc, etc. Aqui, no caso das doenças crônicas, que a gente vive esse problema muito grande, a gente também tem que combinar as duas coisas, né? E na área de combinar a promoção da comida de verdade, não basta só a informação, mas você precisa ter o sistema. Aqui Belo Horizonte tem uma trajetória tem muita coisa a ensinar ao resto do Brasil, né? Como é que o abastecimento, como é que eu faço chegar essa comida de verdade para as pessoas, né? Então você precisa disso também. Agora, de outro lado, se você não regular essa publicidade, a gente viu aqui no filme, né? O poder que tem essa publicidade que é neuronal, né? Que ela é feita por cientistas, inclusive, né? Que entendem como funciona o nosso cérebro, como é que a gente se habitua, como é que o nosso comportamento se modifica. Então, se você não tiver uma política pública que diminua, não elimine, porque isso nem o cigarro a gente conseguiu eliminar, mas você tem que diminuir a potência desse setor da indústria de alimentos de definir o que as pessoas vão consumir. E aí a gente tem a regulação da publicidade, que para mim é a coisa talvez mais urgente, e a questão da reforma tributária, né? Que a gente já deu passos importantes e a gente precisa continuar. Então acho que é uma combinação, assim, não é só informar as pessoas, não é só regular, você precisa fazer isso em conjunto.
Alguém mais quer comentar nessa linha das políticas públicas? O que eu queria comentar é, eu sou uma grande defensora de políticas públicas. Eu acredito muito nelas como meio de transformação social, de redução de iniquidades. Então, é o que a gente tem acompanhado no Brasil nos últimos anos, de como as políticas públicas mudam as realidades das pessoas. E aí, quando a gente olha para políticas públicas no campo da alimentação saudável, a gente vem construindo, né, que a alimentação não é uma escolha individual. Não é o que eu vou escolher comer ou não que vai afetar a minha situação de saúde, mas o ambiente que a gente está, ele vai influenciar. E esse ambiente pode ser conformado por políticas públicas, né? Então, um exemplo muito claro que a gente tem disso é do Programa Nacional de Alimentação Escolar que a gente tem no Brasil, que oferece alimentação para milhares de crianças diariamente, que é referência internacional e que tirou os ultraprocessados do cardápio das crianças e que oferece uma alimentação adequada, saudável, diversa, referenciada pelo território, produzida pela agricultura familiar local. E é uma política pública que permite que essas crianças tenham acesso à alimentação saudável, que permite a melhora da economia local, que permite que o agricultor produza e que tenha para quem vender, que aquela família agricultora tenha renda no fim do mês para poder viver. Então, o PNAE, para mim, é uma política de alimentação que estrutura muito as mudanças sociais que a gente quer ver na sociedade e que a gente quer ver de uma forma ampliada e capilarizada para mais setores, né, da sociedade, não só para as escolas. E o PNAE, ele também cumpre um papel importante de modificação do sistema alimentar local, né? Quando você está falando que está comprando do produtor, você está incentivando o circuito curto, você está comprando comida de verdade. E se a gente tem incentivo de política pública, de financiamento, de assistência técnica, de maquinário para que esse produtor produza mais alimento saudável, ele vai conseguir oferecer para as cidades, para as pessoas consumidoras, não só para a alimentação escolar, mas para os mercados, para os restaurantes, para as iniciativas privadas. Então, muitas vezes a gente olha para a política pública como algo que não necessariamente me alcança. Sim, ela alcança. E ela tem a possibilidade de mudar a nossa realidade, com o preço dos alimentos, como a Marília trouxe aqui, com a publicidade, do que é publicizado ou não, e com o que de fato vai chegar nas nossas mesas no fim do nosso dia, né? O que a gente vai conseguir comprar ou não. O Brasil é um país que não olha para o abastecimento como uma política pública, né? A gente foi crescendo, onde tiver supermercado tem, onde tiver mercado tem, a gente tem uma cultura de feira que é legal, mas se acabar, acabou. E o que a gente tem visto é que as feiras têm acabado. As feiras têm reduzido de número no nosso país. E aí eu acho que um olhar que a gente precisa ter urgente é do abastecimento, né, muito conectado com a minha fala, do abastecimento das grandes cidades, especialmente nas áreas mais vulnerabilizadas, e as feiras são instrumentos essenciais para a gente garantir o acesso à alimentação saudável. Junto com as medidas regulatórias para os ultraprocessados, a gente vai ter que olhar para esses territórios e de como a comida chega lá e fazer ela chegar com preço acessível, que ela seja barata. Se não der para ter feira, a gente vai botar um ônibus para subir essa comunidade, uma van para subir essa comunidade. A gente tem que fazer com que essa comida chegue para as pessoas que hoje não estão tendo acesso também. E a política pública pode contribuir para isso. A gente só precisa de vontade política para direcionamento de orçamento e um planejamento sério com essa agenda. Vou só fazer um pequeno complemento, porque a gente recebeu agora uma pesquisa de opinião que nos surpreendeu, né? A CT trabalha muito com a perspectiva da prevenção das doenças crônicas, que significa você mitigar fatores de riscos que são tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada, poluição do ar, o consumo do álcool. Então a gente trabalha numa agenda que é uma agenda, primeiro, regulatória, né, de você evitar que isso cresça, e uma agenda de prevenção. E é muito interessante, porque é bom fazer ciclos de pesquisa, porque às vezes elas mensuram talvez momentos da sociedade, e também a gente não pode entender que as conquistas também estão dadas. E eu posso dizer assim, que quando a gente fez a pesquisa, foi lá, deu 80%, a maioria entendendo que o tabagismo, a inatividade física, os 5 fatores de risco, influenciam muito no desenvolvimento das doenças crônicas. Então, beleza, então não existe mais, ou seja, precisa adotar um estilo de vida saudável. Até a conexão da saúde com o clima já veio meio alta na pesquisa. Mas tá bom, então vamos lá. E na hora de resolver o problema, e aí apenas
30% disseram que é o papel do Estado cuidar as medidas, fazer as políticas de prevenção. Isso talvez foi o resultado que mais nos chamou a atenção, porque parece uma lógica que quando você vê um problema, uma enchente, uma catástrofe, alguma coisa, o Estado é o ente que mais aparece. Mas na hora de prevenir, né, e de você pensar, de antecipar, o Estado ele não aparece. Então, no final das contas, né, internamente a gente debateu o dado, aí todo mundo meio triste, nossa, tantos anos trabalhando. Eu falei assim, não, gente, é o nosso trabalho. A gente tem que fazer isso, de chamar a atenção, essa dimensão de uma política pública, também no sentido, é o grau de compreensão da sociedade também, para a gente pode ter um Estado que trabalha em prevenção e não só o Estado reparador. Então, acho que talvez reflete um pouco a maturidade da nossa sociedade, e posso falar por mim, que não venho de campos muito diferentes, e apenas 10 anos que eu entendo que a cidadania podia ser feito muito além de um voto. Então, é um trabalho de construção. É isso. Sistema alimentar, na verdade, não é só política pública, né? O papel do setor privado, o papel da sociedade civil, dos produtores. Mas eu queria fazer um comentário a partir da fala da Ana e depois já perguntar aqui à plateia, quem quiser também fazer pergunta ou alguma reflexão para a gente caminhar já para o encerramento dessa mesa. A partir da fala da Ana, eu queria só comentar uma questão que retomar um pouco essa questão do abastecimento como política pública ou como um espaço de atuação exclusiva do setor privado, né? Sem regulação, sem diretriz, e que o próprio mercado ele dá conta de se autorregular 100% em termos de oferta de alimentos. Historicamente, a Prefeitura de Belo Horizonte atua nessa pauta como uma pauta de indução de política pública. Evidentemente que a gente está falando numa indução ainda pensando a partir de critérios de vulnerabilidades, a partir de dados de onde é necessário ampliar o acesso da comida de verdade por meio das pesquisas de ambientes alimentares, etc. E não consegue, evidentemente, enquanto município, porque aí de fato é um papel nacional de regulação, pensar o território como um todo. Até na linha da regulação do que pode e do que não pode. É muito mais na indução do que a gente acredita enquanto narrativa de um sistema alimentar justo e saudável e circular do que o que não deveria ou não poderia ser comercializado em determinados territórios. E nesse contexto, essa questão da discussão da narrativa ela é muito importante, porque muitas das vezes, no ambiente da discussão da política pública, o que está colocado na agenda municipal ou na agenda das políticas públicas, no espaço da discussão do abastecimento, é um não reconhecimento do papel do poder público. De como nós podemos transferir essa responsabilidade para o setor privado, exclusivamente. O setor privado no ambiente do abastecimento, ele é e sempre será parceiro. O município não comercializa alimento, não é papel dos municípios comercializar alimento. Vai ser sempre com um terceiro, vai ser sempre com o dono da loja, vai ser sempre com o empreendedor do abastecimento, com o nosso empreendedor classificado lá na licitação, para entrar num programa, por exemplo, como é o Abastecer em Belo Horizonte, que são sacolões de caráter público, que diz ao mercado, você quer ser um parceiro do município na política de segurança alimentar e nutricional? Se você quiser, a gente te dá o equipamento sem IPTU, você vai pagar um preço público que é menor do que o mercado, você vai poder comercializar todo tipo de in natura, só in natura, mas você vai ter um mix tabelado pelo município. Por quê? Porque a gente garante acesso a uma alimentação saudável nos territórios mais vulnerabilizados ou próximos aos territórios mais vulnerabilizados, porque a cidade cresceu e o abastecer precisa ir mais um pouco para dentro dos espaços onde são considerados pântanos e desertos alimentares. Mas, contudo, tem outra vertente da política pública que pensa, para que o município precisa agir sobre isso? Existem tantos supermercados, tantos sacolões, qual que é o papel real
do município nesse sentido. Não seria melhor a gente transferir isso 100% para o setor privado, sem necessidade de uma regulação, de um mix que seja tabelado, e ele podendo, inclusive, comercializar lá dentro o que ele entender que tem que comercializar, inclusive colocando lá em uma das pilastras um monte de ultraprocessado, para quem for comprar a verdura, levar para casa também um pacotinho. É essa narrativa que eu entendo como gestora pública e que atua na pauta da política de segurança alimentar e nutricional há mais de 20 anos, que ela é colocada à mesa quando a gente debate qual que é o papel das políticas públicas. Nessa discussão da política pública, a gente também tem que incluí-los, né? E eu sempre fico pensando assim, por que é tão chique os chefes terem seus próprios sítios, né, suas próprias fazendas, e produzir o alimento que eles vão colocar no restaurante. E não é chique você procurar o produtor rural que está lá com dificuldade de escoar o que ele planta, né? Então, eu acho que é uma discussão importante também, né? A gente pensar, peraí, né? Eu acho que eu tenho que ficar lá no restaurante e fazer a comida. E conectar com esses produtores que têm tanta dificuldade, né? Então, acho que, de alguma forma, se for possível, né, as políticas públicas incluírem as conexões também é uma coisa fundamental, né? Um aspecto fundamental dessa conversa. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Anthony, eu vi Marília, não é? Porque eu estava lá atrás, eu não consegui ver quem que estava falando sobre reforma tributária, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre como que isso está favorecendo ou desfavorecendo a cultura alimentar dos territórios e, de alguma forma, auxiliando a combater esses problemas que vocês apontaram, por gentileza. Bem, boa tarde. Bem, eu volto aqui inicialmente para agradecer e devolver alguns elogios, né? Então, assim, para mim é muito emocionante, mais uma vez, escutar o professor Carlos Monteiro, professor, desde 2006 no Vigitel, eu sou uma fã do senhor, então, assim, agradeço a oportunidade de sempre. Não tenho palavras também, né, em nome da UFMG, para te pedir desculpa, viu, Juliane? Acho que toda vez que a gente te encontra como instituição UFMG, a gente te deve um pedido de desculpas institucional. Então, assim, sou de um grupo que a gente ficou muito envergonhado com tudo que aconteceu, então aceite o nosso pedido de desculpa. Eu sou uma pessoa que eu sou uma entusiasta do seu restaurante, qualquer pessoa que eu recebo de fora de Belo Horizonte. Darkilane está aqui como prova disso. Eu falo, vai na Cozinha Santo Antônio, porque é o melhor restaurante de Belo Horizonte. E também minhas queridas, né, Ana Maria e Marília, que estão conosco nessa caminhada dos ambientes alimentares aí já há algum tempo. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Mas hoje aqui também eu me emocionei muito de ver Darkilane. Darkilane é minha companheira. Ela acreditou, gente, no trabalho do GEPAS, desde quando eu comecei, quando a gente era nada, digamos assim, e ela disse que iria fazer uma gestão baseada em ciência, né? Então, durante aquele momento que a gente viveu do negacionismo, Darkilane não deixou de acreditar nos nossos resultados de pântanos, de desertos alimentares. Então, assim, Dark, para a gente, eu não tenho palavras para medir a sua saída e o peso que isso vai ter para as políticas públicas em Belo Horizonte. Espero que alguém consiga te representar na altura que você nos representou como cidade. Então, isso tudo para te dizer. Por fim, eu volto só um questionamento de Ana em relação à questão do abastecimento. Eu acho que já há alguns anos, né, a gente tem um vácuo no abastecimento. O nosso Plano Nacional de Abastecimento é de 2025, ele é muito recente em todo esse histórico. Então, tudo que a gente vem mapeando e dizendo de desertos alimentares e pântanos é uma consequência disso tudo, né, e outros ambientes alimentares, uma infeliz consequência. E aí, quando a Darkilane traz isso, eu lembro de uma discussão que a gente já tem há alguns anos, Dark, que é a ausência do debate da alimentação nos planos diretores das cidades. E isso tem um impacto muito grande. Por que que a gente, os supermercados acabou assumindo
esse papel nas periferias que ele não deveria ter assumido foi por conta desse vácuo de políticas públicas que não estão presentes nos nossos planos diretores. Os nossos planos de segurança alimentar e nutricional, eles estão em outras instâncias, eles não são debatidos nessas instâncias. Então, assim, é só para a gente refletir o tanto que na escala municipal dos territórios, a gente ainda precisa ter esse convencimento de inserir a alimentação como uma importante questão nesses planos diretores, né? Porque não adianta hoje discutir meio ambiente sem discutir sistemas alimentares, sem discutir o impacto que a nossa alimentação tem no dia a dia das pessoas. A gente só vai democratizar esse acesso quando as cidades se tornarem cidades que os planos diretores conversem com o setor de alimentação. Então, assim, agradeço muito os elogios, é uma emoção estar aqui hoje, escutando vocês, e parabéns pela organização do evento, né? A gente fica muito feliz. Como mineiro, o meu sotaque eu levo para o Brasil inteiro, né? Enfim, toda oportunidade também que a gente está fora do Brasil de falar um uai, um trem, eu tenho muito orgulho de ser mineira. Então é isso, obrigada aí pela manhã maravilhosa com vocês. Oi, vamos lá. Tentar explicar aí um pouco, né, uma história. Então, lembrando um pouco que hoje o nosso sistema tributário, né, 5 impostos, né, PIS/COFINS, IPI, ICMS, eles todos vão ser, que são os impostos por consumo, eles vão ser modificados, né, para virar o que a gente chama, assim, seria o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e mais um imposto seletivo, que é um imposto criado justamente para os produtos que fazem mal para a saúde e ao meio ambiente. A ideia original, por exemplo, da reforma era assim, que tudo, absolutamente tudo, pagasse o mesmo IVA, para que com isso reduzisse a carga tributária de toda a economia. Só que nessas conversas, aí também tiveram desde pleitos pertinentes, que eu acredito que foi o pleito, por exemplo, da alimentação, dos pequenos e médios, mas também pleitos de setores, criou, no final das contas, umas 4 faixas possíveis de você alocar os produtos com a reforma tributária. Então, você vai ter, no caso da alimentação, você tem a isenção, ou seja, que é o 0%, que aí foi criada um repensar do que seria uma nova cesta básica, porque a cesta básica atual, ela existe, mas ela, na verdade, ela permitiu a entrada de vários outros produtos como ultraprocessados. Então, a reforma permitiu não só dar isenção, mas criar também uma ancoragem do que seria uma nova cesta básica. Então, isso foi importante, porque nas primeiras conversas que a gente teve, por exemplo, produtos como até própria, assim, os in natura ou minimamente processados, que já pagam realmente uma carga tributária, eles iam ter um acréscimo absurdo de imposto nessa perspectiva. Então, na verdade, teve uma conversa e arranjos políticos também, alguns pressionados pela sociedade, interesse público, outros de interesse político. Esse arranjo você tem 4 faixas. Então você tem a 0, que vai ser isenção, é basicamente in natura e minimamente processados. Tem as desonerações, que vai ser 60% da alíquota de referência, que é essa que a gente não tem, que é a faixa atual que está na reforma tributária, que ela sim, ela ainda tem um caráter ainda de minimamente processados, processados. Tem a alíquota de referência, que é onde, teoricamente, entraram todos os ultraprocessados, e o imposto seletivo, que é o que a gente estava batalhando mais para ter mais categorias, acabou sendo o refrigerante. Lógico, tem distorções, por exemplo, os produtos da sociobiodiversidade, eles vão pagar uma alíquota ainda mais cheia, né? A água mineral, mesmo essa aqui que está envasada, esse tem sido o nosso material de campanha, ela, se você brincar, o imposto do refrigerante não vai dar conta, você vai pagar a mesma coisa da água. Tem distorções, mas eu acho que teve um melhor enquadramento. Fora isso, você teve também um olhar especial para os pequenos e médios produtores.
existe um olhar da reforma sobre isso, e tem um outro olhar, que é o olhar que faz, que provavelmente vai ter uma ancoragem maior com as pessoas que são, que recebem os programas sociais e Bolsa Família, que é a possibilidade de cashback, que é você ter um retorno dos impostos. Então, como eu falo, é uma reforma tributária discutida num regime democrático. Tivemos grandes avanços, mas também espaços para aprimoramento, e a cada ciclo de 5 anos a gente vai ter que rever e ter possibilidades de incidência contínua, assim como toda a política pública. Obrigada, Marília. Ana, você quer comentar? Fala da professora Larissa. Não? Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o encerramento. Eu quero, de forma muito afetiva, agradecer a Dani, do Matula, pelo convite. Foi a minha primeira atividade depois de estar no espaço da coordenação da Política de Segurança Alimentar Nacional da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, hoje tem sido um dia bastante emocionante também. Quero dizer que em Belo Horizonte tem vários coletivos, movimentos, conselhos, instituições que estão acompanhando o desdobramento do que a Prefeitura está chamando de reestruturação da área da segurança alimentar e nutricional, no sentido de abrir um diálogo com os gestores públicos para falar da importância desse setor, segurança alimentar, para falar da importância dessa narrativa de um sistema alimentar saudável, justo e circular, e que essa narrativa, evidentemente, ela traz consigo um modelo de sistema alimentar e um modelo de política de segurança alimentar, articulando aí o combate à fome, o abastecimento e a produção da agricultura urbana por meio da agroecologia, na conexão com a região metropolitana e com Minas Gerais, no fortalecimento da agricultura familiar. Então, quem puder e quem quiser se juntar a essas pessoas, a esses ativistas pela comida de verdade nessa luta em Belo Horizonte, pela manutenção desse setor tão importante de indução dessa política pública, estão todos convidados e serão muito bem-vindos. Então eu quero agradecer a Ju, agradecer ao professor, fingir muito costume aqui de estar ao lado do senhor, porque eu sou uma fã, uma leitora, agradecer a Marília. Inclusive, Marília, eu estava me devendo estudar um pouco mais a reforma tributária. Eu fiquei muito feliz com as suas falas para trazer esse assunto à mesa. Agradecer a Ana, que eu já conheço também de outros espaços, pelas contribuições. E agradecer principalmente a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã de abertura do Matula, nessa manhã de homenagens, a pessoas que, pela comida de verdade, atuam há tanto tempo. E agradecer e dizer a vocês para acompanhar aí, todas as agendas, as atividades que vão ocorrer durante esses dias. Estou vendo a Dani chegando ali, não sei se ela quer dar algum recadinho, e dizer: verifiquem lá no Instagram do Matula toda a programação, tem um monte de coisa linda acontecendo, e participem desse espaço, dessa conexão tão importante, de trazer a criatividade da discussão dos vídeos, da comunicação direta com os debates, com as atividades culturais, com as aulas show. Então, esse grande espaço de valorizar a comida de verdade. Obrigada por tudo, viu, Dani? Eu que agradeço, Dark, e dizer que essa mesa toda foi gravada e vai ser disponibilizada via YouTube. Essa mesa é muito importante para a gente, então a gente está com as câmerazinhas assim, em breve todo mundo vai ter acesso ao YouTube. Obrigada. Obrigada demais.